Queridos, convido você a abrir a sua Bíblia em Números, capítulo de número 13. Números, capítulo 13. Você bem sabe que nós já há alguns domingos estamos numa jornada de estudo, denominada Êxodo, uma jornada para a liberdade. Estamos acompanhando o povo de Israel durante os seus 40 anos de deserto, e tirando lições preciosas para a nossa vida, porque afinal de contas nós também temos uma jornada até a nossa terra prometida, o reino dos céus, né? É para lá que estamos indo. Como Pedro falou em sua carta, nós somos peregrinos nessa terra, a nossa casa não é aqui, nós estamos voltando para casa. Então a jornada dos israelitas durante 40 anos no deserto tem muito a nos ensinar e a contribuir com a nossa jornada. E o intuito é esse, vamos tirar lições desse período para o nosso crescimento. E hoje eu queria meditar com você então em Números capítulo 13, versículo 25 até o versículo de número 33, tá? Esse é o centro do texto, mas na verdade começa lá no versículo 1 do capítulo 13 e vai até o final do capítulo 14, tá? Que é o momento em que Israel chega diante da terra prometida depois de sair do Egito. Vamos acompanhar? Depois de passarem 40 dias explorando a terra, os homens retornaram a Moisés, a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Relataram o que tinham visto a toda a comunidade e mostraram os frutos que trouxeram da terra. Esse foi o relatório que deram a Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou e de fato é uma terra que produz leite e mel com fartura. Aqui está o tipo de fruto que nela há. Contudo, o povo que vive ali é poderoso, e suas cidades são grandes e fortificadas. Vimos até os descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Negueb, e os haititas, jebuseus e amoreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do litoral do mar Mediterrâneo e no vale do Jordão. Calebe tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés. Vamos partir agora mesmo para tomar a terra, disse ele. Com certeza podemos conquistá-la. Mas os outros homens que haviam feito com ele o reconhecimento da terra discordaram. Não podemos enfrentá-los, são mais fortes que nós. Então espalharam entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra, dizendo: a terra que atravessamos ao fazer o reconhecimento devora a quem for morar ali. Todas as pessoas que vimos são enormes. Vimos até gigantes, os descendentes de Enaque. Perto deles nos sentimos como gafanhotos. E também era assim que parecíamos para eles. Feche teus olhos mais uma vez. Senhor Jesus, nós precisamos do Teu Espírito, porque somente o Teu Espírito é capaz de nos ensinar a Tua palavra. Ela é perfeita de nós, perfeita demais para que a gente possa entendê-la sem o Teu auxílio. Por isso, Deus, acalma a nossa mente, o nosso coração, dá-nos misericórdia e graça, e que o Teu Espírito fale conosco nessa noite, Pai, de uma maneira extraordinária. Tem liberdade em nosso meio, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Em todas as jornadas, curtas, médias ou longas, em todas elas, nós nos deparamos com momentos onde vamos ter que escolher um caminho a seguir. Em todas elas. Não foi diferente para Israel. Israel havia sido libertado do Egito. Havia andado no deserto por alguns anos e agora estava diante da terra. A terra que Deus havia prometido para Abraão muito tempo antes. A terra que Deus havia prometido para Isaac, para Jacó e para todos os descendentes. Era a terra da promessa. Era a promessa de Deus que estava diante dos olhos de Israel. Ela precisava ser conquistada. E o Senhor então no capítulo 13 inicia o processo que levaria à conquista da terra. Primeira coisa, Deus manda Moisés separar 12 homens e enviá-los como espiões, para averiguarem a terra, as cidades, os seus moradores e como estava a situação. São escolhidos 12 líderes, um de cada tribo de Israel.
homens reconhecidos pelo seu povo como jovens líderes em potencial. Esses homens passam 40 dias viajando pela terra prometida, olhando, espiando e averiguando cada detalhe que eles poderiam, para tirar informações e trazerem de volta ao acampamento de Israel no deserto. Quando esses homens retornam depois de 40 dias, eles trazem um relatório. A terra era boa, era uma terra promissora, mas era uma terra habitada por 7 nações poderosas. A terra realmente manava leite e mel, como diz o texto, mas existiam povos naquele lugar, que humanamente falando, eram muito mais poderosos que a nação de Israel. Esse é o relatório que eles trazem. 2 espiões, Caleb e Josué, no momento em que o relatório está sendo dito, chamam o povo e dizem assim: é hoje, nós não deixaremos para amanhã, vamos marchar sobre a promessa que Deus nos deu. Caleb diz: é certo que venceremos as batalhas. 10 dos outros chamam o povo e dizem assim: peraí, Caleb e Josué, meninos novos, empolgados, não é bem assim, a terra realmente é boa, não há o que se questionar, mas os povos que vivem lá são mais poderosos que nós, e nós não conseguiremos vencê-los. 2 caminhos. Israel agora estava diante de 2 caminhos e tinham que tomar uma decisão. Ou eles optavam pelo caminho proposto por Josué e Caleb, que era um caminho que tinha a ver com fé, ou eles escolhiam o caminho proposto pelos outros 10 espias, que tinha a ver com a razão humana. Ao longo da jornada da vida, nós vamos nos deparar com momentos onde nós vamos estar frente a esses 2 caminhos, e nós vamos precisar escolher, ou seguir por fé, ou seguir pela razão humana. Os 2 caminhos são antagônicos, são completamente diferentes, não vão para a mesma direção, não tem o mesmo resultado, mas nós vamos precisar escolher. Assim como Israel também precisou escolher entre a fé de Caleb e Josué ou a razão dos 10 espias. Isso é muito comum na nossa trajetória de vida, é muito comum. Essa decisão, essa escolha deste caminho acontece quase que diariamente na nossa vida. Às vezes não percebemos, mas nós constantemente tomamos decisões, constantemente. Das mais simples, hoje eu vou de chinelo de dedo ou de sapato, as mais complexas e grandiosas, será que eu começo aquele tratamento que o médico me deu ou procuro outro médico? Será que eu compro aquilo ou será que eu vendo? Todos os dias nós precisamos decidir, e de um jeito ou de outro nós vamos ter que optar por esses 2 caminhos. Ou eu sigo pelo caminho da fé, ou pelo caminho da razão. A razão é a inclinação natural do nosso coração, pois ela tem a ver apenas conosco, não tem nada a ver com Deus. Ela tem a ver com os nossos limites e com as realidades limitadas ao nosso redor. Ela tem a ver com aquilo que nós conseguimos ver e mensurar o que pode ou não acontecer. A fé tem tudo a ver com Deus, ela não é natural a nós. Nós não produzimos fé, nós recebemos fé para desenvolvê-la. A fé vem de Deus, e é por isso
que a fé não conhece limites, muito menos o medo. São dois trajetos, dois caminhos, que precisam ser escolhidos. E nessa noite, olhando para esse texto aqui, e para mais alguns versículos ao redor desse texto, eu gostaria de aprender um pouco sobre as diferenças entre esses dois caminhos, para que todos nós tenhamos as informações verdadeiras e relevantes que nos levem a tomar uma decisão melhor. Porque assim como Israel, na nossa trajetória até a terra prometida, em muitos momentos nós vamos ter que optar, ou em continuar andando por fé, ou em dar ouvidos à razão, e talvez não andar, ou pelo menos não andar para frente. Nós vamos ter que tomar. Vamos olhar então a diferença. Primeira diferença, e eu separei duas, mas a primeira diferença é que a fé e a razão são caminhos que se apoiam em bases diferentes. Elas não vêm do mesmo lugar, elas não surgem do mesmo lugar. A fé leva em conta a palavra de Deus e o seu poder. Se você olhar o capítulo 14, o versículo 9 desse texto, você vai encontrar uma fala de Caleb, que ele diz assim, capítulo 14, verso 9: não se rebelem contra o Senhor e não tenham medo dos povos da terra. Diante de nós, eles estão indefesos. Não tem quem os proteja, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. A fé leva em conta única e exclusivamente a palavra de Deus e o poder de Deus. A confiança, a disposição e a certeza de Caleb e Josué não estavam nas forças deles, não estavam no poder do exército de Israel, estavam na promessa de Deus feita a Abraão: esta terra será sua e da sua descendência. É ali que Caleb e Josué baseavam a sua certeza de seguir em frente. Eles não estavam olhando para eles mesmos quando tomaram essa decisão. Eles não estavam olhando para os recursos que eles tinham. Eles olhavam para Deus, que havia dito: essa terra é de vocês. Eles estavam olhando para o Deus que abriu o mar vermelho, que fez pão cair do céu. Eles estavam olhando para o Deus que venceu os amalequitas e destruiu a nação. Eles estavam olhando para o Deus Todo-Poderoso, que fez as montanhas do deserto tremerem com a sua presença. Caleb e Josué entendiam que a fé não nasce no coração do homem, e ela não leva em conta as circunstâncias humanas, porque ela vem de Deus, e ela só leva em conta o poder e a palavra de Deus. Aqui está a principal diferença, a principal. Quando Deus fala, nós podemos crer, porque Deus não mente e tem poder para cumprir aquilo que Ele fala. O que Deus promete, Deus cumpre. A fé verdadeira é aquela que se apoia sobre a palavra do Senhor. Esta fé nunca falhará, porque ela não brota do meu coração, ela não brota do que eu quero, ela não brota do que eu penso, ela brota da direção de Deus, levando em conta o poder de Deus e o plano de Deus. Ela é infalível, porque ela é única e exclusivamente de Deus. É ali que ela nasce. A palavra de Deus, a direção que Deus nos dá, é a melhor, ainda que aparentemente aos nossos olhos humanos não seja. Ainda que é a melhor. Lembram de Jesus e Pedro? Pedro era um cara assim exponencial, fantástico. Diz o texto que antes de Pedro ser apóstolo de Jesus, certa vez Jesus se aproximou do mar da Galileia, onde Pedro tinha a sua indústria de pesca com os seus sócios, e começou a ensinar o povo. E como a multidão começou a encher, ele entrou no barco de Pedro e disse assim: Pedro, me leva um pouco mais para longe para mim pregar. E Pedro levou Jesus até um certo lugar no lago, e Jesus falava à multidão que estava na praia. Isso era de manhã.
O texto diz que Pedro e seus sócios passaram a noite inteira pescando. Melhor horário para pescar é de noite, todo pescador sabe. E diz o texto que eles não pegaram absolutamente nada, nenhum peixe sequer. De manhã Pedro já havia lavado as redes. Você tem noção do trabalho que é lavar as redes de um barco de pesca? Mesmo naquela época, de uma forma toda manual. Depois que Jesus acabou o sermão, Jesus disse a Pedro: Pedro, vamos aonde as águas são mais profundas. Pedro obedeceu. Chegando ao lugar onde as águas eram mais profundas, Jesus dá uma palavra a Pedro: lance as suas redes. A encruzilhada de Pedro: crer na palavra de Jesus ou dar ouvidos à razão. Ninguém pega peixe de manhã, as redes já estão limpas, a hora de pescar é de noite. Mas Pedro diz algo que nós precisamos entender. Pedro diz assim: sobre a tua palavra lançarei as redes. Não porque eu quero, não porque eu acho certo, não porque tu falou, as redes vão chegar ao mar. E diz o texto que quando eles lançam a rede e puxam, o barco quase vira de tantos peixes que eles pegam. Aqui é fé na direção de Deus. É isso que Israel precisava seguir. É isso que nós precisamos viver. A fé não se baseia no que eu posso mensurar humanamente ou calcular. A fé se baseia no que Deus já está vendo, planejando e executando lá na frente sem eu saber. Quando Deus chamou Abraão da casa de seu pai, a palavra para Abraão foi: sai da casa do teu pai e da tua mãe, e eu farei de ti uma grande nação. E diz o texto que Abraão acreditou na palavra de Deus. Acreditou. E veja que interessante, Abraão começou a linhagem de Israel de Abraão e Sara, veio Isaac. O texto que nós lemos, já existiu mais de 3 milhões de pessoas. Nós podemos, devemos e necessitamos crer na palavra de Deus. Quando Deus nos dá uma direção, nós não podemos olhar para os lados, ainda que pareça loucura, nós precisamos cumprir aquilo que Deus está ordenando. Nós precisamos cumprir. A fé, ela não se baseia em mim, ou na minha força, mas na força e na pessoa de Jesus, porque apenas Ele é capaz de fazer o impossível, apenas Ele é capaz de tudo. Deus havia prometido aquela terra, Deus havia empenhado a sua palavra que aquela terra seria de Israel, e Deus havia dito a Moisés que Ele, o próprio Deus, expulsaria as nações da frente de Israel. Havia uma direção, havia um caminho claro que Deus havia dado para seguir, porque essa é a fé. A fé não é aquela coisa infantil, de se acreditar em coisas que eu não preciso. A fé não é aquela coisa infantil de pedir um monte de coisa sem necessidade nenhuma. A fé verdadeira é aquela que se baseia na vontade de Deus para a minha vida. É aquela que leva em conta não o que eu quero, mas o que Deus quer. É aquela que leva em conta o que Deus está fazendo, não o que eu desejo que seja feito. Essa é a fé infalível. Essa é a fé que jamais vai falhar, porque ela é comprometida com o próprio Deus, com a própria palavra de Deus. Aquilo que Deus fala, Deus se compromete. E se Ele falou, tenha certeza de que será cumprido. Tenha certeza que será cumprido. E às vezes, a fé e a direção de Deus é estranha, mas mesmo assim nós precisamos cumprir. Se você observar, depois que Israel foi disciplinado por 40 anos no deserto, entraram na terra prometida. A primeira cidade era Jericó. Jericó era uma cidade completamente murada, fechada, com vários portões e muros altíssimos. Qualquer comandante militar que tivesse que lutar contra uma cidade murada ia pensar em maneiras de derrubar o muro, ou pelo menos de abrir uma brecha no muro para entrar com o seu exército. É ou não é?
É o mínimo, você precisa entrar para lutar. Qual foi a ordem e a direção de Deus para Josué? Caminha durante 6 dias ao redor da cidade, 1 volta por dia. Não atira uma flecha, não faz. Uma vez por dia você dá a volta na cidade com todo mundo andando com o exército. No 7º dia você anda 7 voltas. Na última volta, o sacerdote toca a trombeta e todo mundo grita. Meus irmãos, vamos ser sinceros, isso é estratégia militar? Aonde? Você já viu um muro cair no grito? Mas a fé verdadeira não leva em conta o que eu penso ou deixo de pensar. A fé verdadeira só leva em conta a certeza de que é Deus que está falando. Diz o texto que todos os dias Josué andava com o exército, todos os dias. No 7º dia, quando eles deram a última volta, a trombeta soou e todo mundo gritou. O texto diz que todo o muro de Jericó, todo ele, caiu por completo, inteiro, sem sobrar uma pedra sequer em cima da outra. Fé. A fé não se baseia em mim. A fé tem o seu princípio, a sua base, a sua sustentação e o seu poder em Deus. É por isso que ela funciona. A razão é diferente, completamente diferente. A razão leva em conta apenas o que eu posso ver e mensurar. Se você ler o capítulo 13, versículo 31 a 33, os 10 espias restantes falam ao povo o seguinte: a terra é boa, mas existe um povo poderoso lá, e nós, perto daquele povo, somos como gafanhotos. A razão é essa. A razão exclui Deus e leva em conta só o que nós podemos fazer, o que nós estamos vendo, o que nós entendemos e quais são as nossas capacidades. Por isso que, abre um parênteses aqui, a razão é a maior furada que você pode querer ter na sua vida. Fecha parênteses. Mas cada um decide o que quer. Mas a razão, ela não se baseia em Deus, ela se baseia em mim, exclusivamente em mim, o que eu quero, o que eu penso e o que eu posso. Aqueles 10 homens olharam a terra era maravilhosa, mas na razão humana daqueles homens, eles olharam para aquelas 7 nações que habitavam na terra, cidades fortificadas, exércitos profissionais, armas avançadas, olharam para a nação de Israel, recém-saído do Egito, escravos a vida inteira, o exército não era profissional, não tinha cidade, moravam em acampamento, as armas não eram as melhores do mundo. Eles começaram a somar humanamente no coração deles: bom, se nós com isso aqui enfrentar aquilo ali, não sobra um de nós para contar a história, é melhor desistir, esse negócio não funciona. Essa é a razão. A razão humana joga Deus para o escanteio. Eles retiraram Deus daquela situação. Eles nem sequer levaram em conta que Deus havia prometido aquela terra. Você percebeu? Eles não falaram absolutamente nada da promessa de Deus, a não ser Caleb e Josué, que escolheram o caminho da fé. Os 10 espias olhavam somente para eles, e eles diziam assim: eu não posso fazer aquilo, porque aquilo lá é melhor do que eu. Aquele povo é muito mais forte do que eu. Se eu for lá, eu morro. Eu não vou lá. Eu não vou. Aqueles homens estavam repletos de humanidade e razão humana, e apenas isso. Eles olhavam para as próprias forças deles, achando que eles seriam capazes de alguma coisa ou não. Quando eles se esqueceram que era Deus que os tirou do Egito, que era Deus que os conduziu através do deserto até chegar naquele ponto, e que seria Deus que iria à frente na batalha. Quando eu dou ouvidos à razão, não sobra tempo para escutar a fé, porque uma das coisas que a razão faz é botar medo no meu coração. Medo. Porque quando eu estou diante de um problema grande, de uma situação difícil, eu olho racionalmente para aquilo, olho para mim, e certamente eu afirmo para o meu coração: eu não tenho condição de enfrentar esse negócio não. Eu não tenho condição não. Isso é muito maior do que eu. Eu não tenho forças para isso aí. E aí eu começo a murchar,
E aí, ao invés de continuar seguindo em frente na direção que Deus apontou, eu quero voltar para trás, eu quero ir embora, eu quero fugir daquilo ali. Eu não quero resolver, eu quero fugir. Eu quero fugir. Quando nós tiramos Deus das nossas decisões de vida, nós sempre vamos escolher voltar para trás. Sempre, 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 sempre. Lembra do jovem rico? Diz o texto que certo dia Jesus estava ensinando, e chegou para ele um jovem muito rico, diz a Bíblia. E aquele jovem fez uma pergunta interessante. Aquele jovem pediu assim: Senhor, o que eu preciso para ter a vida eterna? E Jesus disse para aquele jovem: você cumpre os mandamentos? E o jovem disse assim: faço isso desde a infância. E é interessante porque o texto, se não me engano, de Marcos ou de Lucas, diz que Jesus olha para aquele jovem e o ama. E o ama, diz o texto. E aí Jesus diz assim: vá para casa, vende tudo que você tem, pega todo o dinheiro que você ganhar, dá todo o dinheiro para os pobres, depois vem e seja meu discípulo. Aquele jovem estava na encruzilhada entre a fé e a razão. O caminho da fé: ouça a palavra de Jesus, ele sabe o que faz. Caminho da razão: aquele jovem pensou o seguinte, diz o texto: eu tenho dinheiro pra caramba, eu tenho propriedade, se fosse vender uma parte faria sentido, mas por que eu vou vender tudo e dar o dinheiro e ficar sem nada? Qual a razão disso? E diz o texto que ele se afastou de Jesus. Quando nós tiramos Deus das nossas decisões, nós andamos para trás, a passos largos de volta para o deserto, a passos largos de volta para a terra do ermo, mas não para a terra da promessa. A primeira diferença é clara. Entre esses dois caminhos, a fé e a razão não estão firmadas no mesmo lugar. A fé se firma completamente em Deus, ela nasce em Deus. A razão, ela é exclusivamente do meu coração, e ela exclui Deus de lado, e ela quer levar em conta o que eu penso, o que eu calculo e o que eu acho correto. A segunda e última diferença é que a consequência ou o resultado desses caminhos também é diferente. A fé e a razão não levam para o mesmo caminho, não levam para o mesmo objetivo. O resultado delas é completamente diferente. A fé nos leva a avançar em direção às promessas e ao novo de Deus. Capítulo 13, verso 30. Caleb chama o povo e diz assim: vamos, não tenham medo deles, certamente nós venceremos. O Senhor é quem nos guarda, diz Caleb à nação de Israel. O resultado da fé é proximidade com Deus. O resultado da fé é crescimento na direção do plano que Deus está dando. O resultado da fé é muito maior do que eu posso imaginar ou pensar, porque os planos de Deus são maiores do que os meus. Os sonhos de Deus são maiores do que os meus. E quando eu opto em escolher o caminho da fé, eu posso ter a certeza de que esse caminho me levará para perto de Deus. Esse caminho me levará para o centro da vontade de Deus. Esse caminho me levará aonde Deus está fazendo o impossível. Hebreus capítulo 11 é um dos capítulos mais lindos da Bíblia. É conhecido como o capítulo dos heróis da fé. Ali o escritor relata alguns personagens bíblicos e o que eles eram e o que Deus fez na vida deles. Todos eles grandes homens e mulheres de Deus, e todos eles tinham algo em comum: todos eles andavam por fé. Todos eles. E a fé deles, a opção por viver pela fé direcionada por Deus, os fazia estar perto de Deus, os fazia ver o poder de Deus,
e os fazia ser homens cheios da graça de Deus nessa terra, que eram usados para a glória de Deus. O caminho da fé nos leva para onde Deus quer, não aonde eu quero. Isso é muito importante. Necessariamente, nem sempre é onde Deus quer que eu vá, é onde eu quero ir. E aí é que eu preciso entender, se sou filho de Deus, baixo a orelha e sigo na direção que o Senhor me orientou. Ainda que humanamente eu não gostasse de estar ali. Mas o resultado da fé é crescimento em todas as áreas, mas principalmente na área mais importante da vida, relacionamento com Deus. Quando temos fé e optamos em andar por fé, andamos para perto de Deus. E quando estamos perto de Deus, os nossos olhos podem presenciar o impossível. Porque Deus não conhece limitação. Não conhece. Quando andamos em caminhos de fé, não precisamos temer o que o mundo prepara contra nós. Eu gosto muito da história de Eliseu. Elias e Eliseu, eu sou apaixonado por esses dois profetas. E tem uma história de Eliseu que é encantadora. Israel estava em guerra com os assírios. E diz o texto que o rei assírio tinha um quarto em seu palácio, onde ele se reunia com os generais e ele traçava os planos de batalha para a guerra. E o texto diz que Deus dava aqueles planos de batalha para o profeta Eliseu, para Eliseu falar para o rei de Israel. Israel estava vencendo a guerra. E o rei reúne seus generais, o rei assírio reúne seus generais assim: quem aqui é um informante? Como é que Israel sabe dos nossos planos de batalha? E os seus generais dizem assim: ninguém aqui é dedo duro, mas existe um homem em Israel, cuja Deus revela para ele os planos que o Senhor faz aqui conosco. E o rei diz assim: bom, então vamos resolver o problema. Mande o exército marchar até a casa desse homem, tragam-no aqui. Diz o texto que Eliseu tinha um servo, um ajudante, Geazi era o servo. E um dia pela manhã Geazi sai pela porta da casa para fazer seus afazeres, e ele olha por cima da colina e ele vê repleto de carros de guerra e cavaleiros assírios cercando todo aquele lugar. Ele entra desesperado dentro de casa gritando para Eliseu: Eliseu, 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 os assírios estão aí. E Eliseu diz um negócio que marca o meu coração. Ele diz assim: não tenha medo deles, pois aqueles que estão conosco são maiores e mais fortes. E aí diz Eliseu faz uma oração. Ele pede ao Senhor, ele diz assim: abre os olhos dos teus servos, para que veja. E quando Geazi sai de casa, diz o texto que ele olha na mesma direção, e atrás dos assírios, diz que ele vê os exércitos do Senhor em posição de batalha, os anjos de Deus prontos para a guerra. E quando aqueles soldados assírios descem e chegam na casa de Eliseu, eles olham para Eliseu, mas Deus os faz não perceber quem era Eliseu. Quando nós andamos por caminhos de fé, nós não precisamos temer mal nenhum, porque aquele que é o Senhor da fé está conosco. O resultado da fé é a proximidade do coração de Deus. O resultado da fé é o privilégio de poder ver aquilo que o mundo consegue, ou aquilo que o mundo pensa ser impossível de acontecer. Esse é o resultado da fé. A fé nos leva para frente, a fé nos leva para casa, para a nossa casa. A fé nos leva para perto de Deus. Esse é o resultado. O resultado da razão humana é diferente. É diferente. Como ela não se baseia em Deus, a razão nos faz ter de voltar atrás para aprender novamente as lições que me levarão a desenvolver a fé.
Se você observar o capítulo 14, verso 20 a 25, Deus dá uma ordem a Israel. Deus chama Moisés e diz assim: ninguém vai entrar na terra prometida. Amanhã, quando amanhecer o dia, vocês deem meia volta e voltem para o deserto. O resultado da razão humana é voltar atrás para aprender de novo as lições que Deus já estava nos ensinando, para que quando chegássemos neste momento, optássemos pela fé. Mas se nós não aprendermos as lições que Deus nos ensina, o Senhor não tem pressa, não, de jeito nenhum. Ele nos faz voltar para aprender tudo de novo, tudo de novo. Deus é o melhor professor que existe. Ele não desiste enquanto a gente não aprende. E diz o texto que na manhã seguinte, Israel mais uma vez, se rebela contra o Senhor. E tenta entrar na terra prometida à força. E muitos são mortos, e há uma desgraça no meio do povo. E Deus diz ao povo: voltem para o deserto. Vocês não pisarão na terra prometida. Os seus filhos entrarão, mas vocês não colocarão os pés na promessa que eu fiz a Abraão. O resultado da razão é o afastamento de Deus. Porque a razão não me leva em direção ao que Deus está propondo. Eu tenho medo, penso que não sou capaz. A razão me leva a estacionar e a dizer assim: não vou por aqui. E a resposta de Deus, ela vem. O Senhor diz assim: se não vais por aqui, volta para trás. Volta para trás. E o povo voltou para o deserto, até que se completassem 40 anos de jornada, rodando no deserto, literalmente em círculos, 40 anos, até que todas as pessoas de 20 anos para cima morressem no deserto. E para que os jovens, as crianças, os adolescentes aprendessem que o caminho da fé é sempre melhor do que qualquer outro. E é interessante que quando esses jovens que viram os seus pais optarem pela razão e voltarem ao deserto, chegam diante do Rio Jordão mais uma vez, depois de 40 anos, sem os pais agora, mas eles, e quando eles olham a terra à frente, nenhum sequer pensa em voltar ou pensa em não ir à batalha, de jeito nenhum. E diz o texto bíblico que nessa altura da vida Caleb estava com 80 anos de idade, e Caleb chega a Josué e diz assim: hoje eu tenho mais força para lutar na guerra do que quando eu era um menino, quando nós desafiamos o Senhor. Deixa que eu entro por primeiro, deixa comigo. Fé. A razão nos faz parar e retroceder. A fé nos faz avançar para aquilo que Deus tem preparado. Para aquilo que Deus tem preparado. A razão humana nunca nos levará para perto de Deus, porque ela não consegue entender os caminhos do Senhor. Ela não consegue compreender a maneira com que Deus move os seus planos e o seu reino. Ela não entende. A razão humana não entende por que precisa dar 7 voltas ao redor de uma cidade, quando se poderia estar construindo rampas de cerco para subir os muros. A razão humana não entende como é que quando aqueles homens colocaram um pé perto do mar, o mar se abriu. A razão humana não entende que Deus é o Senhor e pode todas as coisas. Ela não entende porque ela se baseia no nosso coração, e nós somos limitados, nós não podemos absolutamente nada. Quem pode garantir que chegará em casa depois dessa reunião? Não podemos. Esperamos que sim, e tomara Deus que sim, mas não podemos garantir que chegaremos em casa. Não temos força, capacidade nem poder para isso. Por isso que quando confiamos na razão, estamos sempre tremendo de medo. Por isso que quando confiamos na razão, estamos sempre esperando e jogando na loteria. Pode ser como pode ser que não. Agora, quando optamos pelo caminho da fé,
podemos descansar e ter a certeza de que aquilo que Deus se propôs a fazer, de que aquilo que Deus orientou, aquilo acontecerá. A Bíblia diz que Deus não é homem para mentir. Por isso que eu posso crer. Por isso que eu posso crer. O resultado da razão não é ir em direção a Deus. O resultado da razão é voltar para aprender aquilo que eu já deveria ter aprendido. Eu retorno para começar de novo aquilo que eu já passei, mas que por alguma razão, por algum motivo eu não aprendi. Você nunca percebeu que tem gente que está sempre batendo a cabeça no mesmo lugar, do mesmo jeito? Nunca percebeu isso? Você nunca percebeu que às vezes tem gente que de repente, de uma hora para outra, as coisas vão acontecendo e quando você vê, a vida do cara está uma coisa extraordinária. Já tem outros que estão há 10 anos, 20 anos, ouvindo a mensagem do Evangelho e patinando no mesmo lugar, exatamente há 20 anos, não vão para frente, é sempre os mesmos problemas, sempre os mesmos pecados, sempre as mesmas dores, você já percebeu isso? Por quê? Porque quando nós aprendemos aquilo que Deus quer nos ensinar, nós avançamos. Quando nós não aprendemos, nós continuamos na mesma lição. Na mesma lição. Na mesma lição. E Deus não tem pressa. Não tem pressa. Deus usa a vida e as situações da vida para nos ensinar os seus princípios e a sua vontade. E se nós não aprendermos com a situação da vida, ela vai se repetir novamente. Ela vai se repetir. Porque esse é o resultado da razão. A razão nos faz repetir o que a gente já fez. Nos faz voltar para aquilo que nós já deveríamos ter passado. A razão não nos permite avançar em direção à promessa de Deus e ao coração do Senhor. Porque ela tira o Senhor de lado. A grande questão então, irmãos, é qual caminho você vai escolher. Essa é a grande questão. Porque assim como Israel, nós também estamos na nossa jornada. E assim como Israel, nós também vamos chegar nessas encruzilhadas. E nós vamos precisar optar por um desses caminhos. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não conhece a Cristo, você não tem escolha. Porque você não tem fé. Você vai precisar optar pelo caminho da razão. Você vai pensar em todos os possíveis e os impossíveis antes de decidir alguma coisa. Você vai fazer todas as contas mensuráveis e imensuráveis antes de decidir uma coisa. E sempre quando você vai decidir, você vai estar com medo no seu coração. Essa é a razão. Agora, se você conhece a Cristo, se você nasceu de novo, e eu não estou falando de religião, não estou falando de igreja, nada disso. Eu estou falando de você nascer de novo. Se o teu coração está nas mãos de Jesus, se Jesus é o centro da sua vida, se Ele é a razão da sua existência, se Jesus é a paixão do seu coração, você pode escolher o melhor caminho. Você pode. Você pode confiar no Deus que tem te sustentado até hoje. Você pode crer no Deus que tem falado ao seu coração até hoje. Você pode ter a certeza de que o mesmo Deus que te salvou é o Deus que aponta a direção, é o Deus que vai com você e é o Deus que cumpre a sua palavra. Mas esse Deus maravilhoso vai permitir que você escolha o caminho a seguir. E se você optar pela fé, parabéns, parabéns. Você vai avançar e você vai experimentar algo novo de Deus. E a graça de Deus vai ser diferente na sua vida. Mas se você optar pela razão, Deus vai te fazer voltar para aprender de novo, até chegar num ponto onde você tenha a plena consciência de que a fé é a melhor escolha.
de que a fé é a melhor escolha. Essa decisão ela é pessoal, intransferível. Porque a vida é pessoal, é sua. É sua. A grande pergunta é: o que você vai fazer? A quem você vai dar ouvidos? A sua razão humana que olha para o problema e diz assim: é maior que você, aí não entra aqui não, isso aqui é furado. Ou você vai olhar para a direção de Deus que está dizendo assim: vai, é aqui, eu vou à frente, é isso, eu estou falando. Essa decisão vai ser sua. Essa decisão é sua. E precisa ser tomada. Porque no reino de Deus não existe estar parado. Ou eu estou avançando, ou eu estou retrocedendo. No reino de Deus não existe parar. Ou eu avanço para aquilo que Deus está mostrando, para a sua presença, ou eu estou voltando para trás para ter que aprender de novo o que eu já deveria ter aprendido. Depende da sua escolha. Você escolhe Josué ou Caleb? Ou você escolhe os 10 espias? O povo de Israel escolheu os 10. E Deus os fez dar meia volta, de costas para a terra prometida, e andar novamente para o deserto. Mas o interessante é que depois de 40 anos andando no deserto, sabe quem foram os únicos 2 homens daquela geração que pisaram na terra prometida? Josué e Caleb. Porque aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Eu posso crer na palavra de Deus, porque ela não é minha, ela é do Senhor. Feche teus olhos. Você poderia pensar um pouco na sua vida e na forma como você tem tomado decisões. E eu não sei se você sabe, mas as decisões só têm dois resultados, ou acerto ou erro. Não tem um resultado mais ou menos. As decisões são muito importantes para estarem exclusivamente aos cuidados da nossa mente e do nosso coração. Nós somos muito limitados para isso. Por isso que nós temos um Deus soberano, que nos guia pela sua palavra e nos direciona pela sua vontade, para onde Ele quer que nós vamos. E eu vim aqui nessa noite dizer para você: escolha sempre o caminho da fé. Escolha sempre o trajeto da fé. Porque o caminho da fé é o caminho de Deus. O caminho da fé é o caminho do coração de Deus. O escritor de Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. Creia no caminho da fé. Entre a fé e a razão, sempre opte pela fé. Sempre. Ore pela sua vida. Eu gostaria de orar por você. Senhor meu Deus e meu Pai, louvado seja o teu nome. Grandes coisas o Senhor é capaz de fazer, e nós cremos no teu poder. Nós também temos as nossas encruzilhadas, Senhor, tu bem sabe disso. Nós também temos a nossa jornada, Senhor, em rumo à terra prometida, tu bem sabes disso. E quisera eu que nós não precisássemos tomar decisões, mas o Senhor nos dá o privilégio de decidirmos. Então o Senhor nos ajuda a sempre, em todas as coisas, escolhermos o caminho da fé. O caminho da fé. Ajuda-nos, ó Deus, a não olhar as coisas com os nossos olhos, mas pelo teu ponto de vista. Ajuda-nos, ó Deus,
a olhar as coisas, não pensando da nossa maneira como elas são, mas ouvindo claramente do Senhor o que realmente elas são e como vai acontecer, pois Tu és o Deus que nos guia, Tu és o Deus que fala, Tu és o Deus da providência. Nós estamos aqui, Jesus, nós estamos aqui, e nós clamamos pela Tua direção, para as decisões da nossa vida, a forma como criarmos os nossos filhos, a maneira como lidarmos com os nossos negócios, a maneira como lidarmos conosco mesmo, no nosso íntimo, a maneira, Deus, como resolvermos os problemas que surgem, ó Deus, a maneira, Senhor, de como fazer para seguir nessa jornada como peregrinos em direção à nossa casa, ao nosso lar. Oh Deus, nos ajuda a não escolher a razão, por mais atraente que ela possa parecer, por mais certa que ela possa parecer. Ah Deus, eu creio, eu sei que o caminho que o Senhor mostra, Ele é muito melhor. Ah, Ele é, Senhor. Ajuda-nos a decidir pela fé, a andar na estrada de fé, porque eu sei e nós podemos crer que Tu és o Deus do impossível, Tu és o Senhor Todo-Poderoso. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.